Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiana, esse é o canal Lado B. Aqui eu conto e tento, junto com vocês, decifrar alguns mistérios, tanto de casos criminais quanto de sobrenatural. Feitas as apresentações, bora pro vídeo de hoje. Sabe, gente, quando eu comecei o canal, minha intenção era mais contar casos icônicos, midiáticos, mais antigos, de preferência solucionados, pra gente fazer, assim, um exercício cerebral de tentar desvendar. Mas acontece que não tem como a gente fingir que não vê certas coisas que acontecem. São tantos horrores recentes que a gente acaba se vendo na necessidade de falar sobre isso. Uma garota de 14 anos, linda, caseira, empenhada nos estudos, vaidosa, disciplinada. O seu quarto é tão arrumadinho que eu acho que até no escuro ela consegue encontrar as coisas que precisa. Mora em Piracicaba, interior de São Paulo, junto com o pai, Alan, e a madrasta. E aos finais de semana ela vai para Charqueada, que é uma cidadezinha bem menor, em torno de 17 mil habitantes, passar o final de semana com a mãe. Madrasta essa que a propósito falou muitíssimo bem dela. Disse que ela ficava até um pouquinho envergonhada com a presença dela lá, então ela era extremamente obediente, prestativa, boazinha. Essa é Vitória Lohane. Domingo, no dia 21 de abril, então domingo passado, a Lohane estava ainda com a mãe. Por volta de 10h30 da noite, afinal de contas ninguém fica olhando o relógio, né, o tempo todo para saber exatamente o horário. Ela pede para a mãe para ir comprar um lanche. E a mãe deixa, afinal de contas era tudo pertinho ali. A Vitória sai, passa pela lanchonete, anda um pouquinho mais ou menos o mesmo percurso, e vai até a casa da prima. Embaixo, no andar de baixo, é uma adega, um barzinho, e em cima fica a casa. Eles passam a maior parte do tempo lá embaixo, né, vendo o movimento do pessoal. Pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, era o lugarzinho mais badalado da cidade. O tio da Vitória, pai da prima dela, Mirella, quando tem jogos de futebol de times mais famosos, ele coloca a tela lá na adega, aí acumula uma galerinha lá para assistir todo mundo junto, tomando uma cervejinha. Então, a Vitória vai até lá para falar com a prima. Talvez se despedir, afinal de contas ela ia passar uma semana fora. Pra gente que é adulto, uma semana passa rapidinho, assim, mas pra criança, adolescente, parece que o tempo corre mais devagar, né? Ela já tinha ido lá por volta das 8h30 da noite, daí ela foi pra casa, pediu pra mãe pra comprar o lanche e saiu de novo. E antes de ir pra lanchonete, ela foi lá pra prima. Todas as entrevistas que eu vi, todo mundo fala a mesma coisa sobre ela. Tímida, quietinha, não fica dando conversa pra qualquer um. Lá na adega mesmo, né, dos familiares, ela ficava no celular ou conversando com a prima. Não ficava lá no meio da galera que frequentava. Como sempre, né, tem umas fontes que desencontram. Então, em algumas reportagens e artigos que eu li, falaram que ela foi tomar sorvete com as amigas, mas eu ouvi da boca da mãe dela que ela pediu para ir comprar um lanche. E ela estava sozinha, então ela não foi tomar sorvete com as amigas. Ela fica um pouquinho
e sai da adega por volta das 10h45. Foi perguntado, né, pelos jornalistas, para os familiares, se ela tinha demonstrado algum comportamento estranho, algum comportamento diferente. E todo mundo disse que não, que ela estava normal. Normalmente, se adolescente está planejando alguma coisa, se o adulto prestar atenção, vai conseguir captar. Mas todo mundo disse a mesma coisa. Ela estava tranquila, como sempre. Todos os finais de semana, a Vitória ia na casa da prima e normalmente o bar não fica lotado, é mais em dias assim de jogos especiais. E sempre estava lá um amigo da família que, quando a Vitória ia embora, ele ia acompanhando ela. Eu não consegui informação se ele é menor de idade ou não, mas diz que ele sempre estava a pé. Então, provavelmente ainda é menor de idade, não tinha habilitação, ele acompanhava ela mesmo para zelar, né? A gente não sabe, e não é isso que tá aqui em questionamento, se eles tinham alguma fera, alguma coisa assim. Porém, nesse fatídico domingo, dia 21 de abril, ele não estava. E a Vitória sai e vai embora sozinha. Nessa hora, em uma das entrevistas que eu vi, eu fiquei até irritada. Eu falei muito bem da Grace Abdul-Kelly, que é repórter da Record, porque no caso Ana Sofia, o fato dela ter ficado batendo em cima ajudou bastante a não ser esquecido. Mas eu acho que isso subiu um pouquinho para a cabeça dela. E quando ela estava entrevistando o tio da Vitória, ela bateu nesse 10h45 que a Vitória tinha saído de lá. E você percebe que o tio tenta falar para ela que não tem certeza se foi exatamente esse horário, porque, como eu disse no início, a gente não fica olhando, né, o tempo todo pro relógio. E ela meio que quer forçar a barra para falar que a Vitória saiu de lá 10h45. Mas a gente nota que o tio tenta corrigir ela, mas acontece que para pessoas simples de cidadezinhas do interior, jornalistas são pseudo-celebridades. Então ele fica meio acanhado, né, de corrigir a opinião. Ela fez isso para quê? Para criar uma janela de tempo, porque a Vitória foi filmada por uma câmera de segurança de uma oficina conversando com um rapaz de moto. A Vitória tá chegando no campo de visão da câmera e esse rapaz de moto para. A câmera marca 11h26. Então, quer dizer, se ela saiu da casa do tio às 10h45 da noite e chegou nessa câmera às 11h25, o que a Vitória ficou fazendo todo esse tempo? Porque o caminho era curtinho. Da casa da mãe até a casa do tio, em torno de, no máximo, 10 minutos. E o tio falou que a lanchonete é praticamente no meio. Então, na minha opinião, ela, com a esperteza de jornalista, quis criar essa janela de tempo para aumentar um pouco mais o mistério desse caso. Enquanto essas coisas aconteciam, a mãe da Vitória percebeu que já estava passando das 11 e resolve ir atrás. Cidade de interior, o pessoal fica sentado na rua, né, principalmente no calor. Aí ela já pergunta para um vizinho, pergunta para outro, né, todo mundo começa a ajudar a procurar. E enquanto o pessoal está procurando, ela já aciona a polícia, que vai até o local, faz uma varredura, mas à noite não dá para fazer muita coisa, né? Então, tudo vai começar no dia seguinte. Bem diferente do que a gente costuma ver
em buscas, não tinham cães farejadores, não tinham helicópteros, não tinham drones, mal tinham policiais. O dono da oficina mecânica que mostra para a polícia que foi filmado aquele trechinho pegando a Vitória para ver se auxiliava nas investigações. Nesse trecho, o rapaz da moto conversa com a Vitória por volta de uns 3 minutos e meio. Isso foi muito falado também, né, pelos jornalistas. Nossa, o que ele deveria estar falando? Porque o rapaz garantiu, né, ele foi chamado, ele deu depoimento, ele conversou com a família e ele falou que ele só ofereceu uma carona. E é claro, gente, a Vitória é linda. E suponhamos que esse rapaz tenha acabado de completar 18 anos, ou no máximo 19. É claro que ele ia enxergar ela como uma mocinha linda. Então, ele deve ter jogado um chaveco, mas ele não ia contar isso, né, pro Brasil inteiro que ele tinha tomado um fora, por exemplo. Depois desses minutos, a Vitória sai andando, parece que ela fica assim até meio sem graça, né? O rapaz deve ter falado alguma coisa assim de tá afim dela, e ela, por ser uma menina muito boazinha, não gosta de magoar as outras pessoas. Então a gente nota que ela sai assim meio murchinha, mas sai. Ela não aceitou a carona. O rapaz sai logo em seguida, aparentemente na mesma direção. Mas depois, o pessoal que estava sentado ali nas calçadas conta que ela foi para um lugar e ele subiu uma outra rua. Então, meio que descartada, né, a possibilidade de ele ter desaparecido com a Vitória. É trazido alguns não, um cão farejador de Capivari. Eu não entendi muito bem isso, porque Capivari fica bem mais longe de Charqueada do que Piracicaba. Piracicaba, apesar de ser cidade do interior, é uma cidade grande, é uma cidade cheia de recursos. Inclusive, na minha cidade, que é muito menor, quando a gente tá afim de ir para um shopping, para um cinema assim mais legal, é para lá que o pessoal costuma ir. Mas o cão farejador veio de Capivari. Ele é colocado exatamente no lugar onde a câmera flagrou os dois conversando. O treinador dá o comando para ele e ele sai farejando. Esse cachorro leva o treinador para uma estradinha de terra. Estradinha que eu falo assim é dessas estreitinhas mesmo, só para pessoas passarem, né? Mais uma vez, interior tem essas coisinhas, tem os terrenos, aí cresce o mato, o pessoal vai, corta caminho e ali acaba virando um caminhozinho. Era isso que o cachorro direcionou as pessoas que estavam procurando. Tava a mãe, o pai, polícia eu não vi, eu só vi o treinador e o cão. No que ele vai entrando, né, nessa estradinha, bem no comecinho aqui, a gente nota um quiosque abandonado, que provavelmente é utilizado por usuários de substâncias ilícitas, porque ali os jornalistas encontraram algumas embalagens que indicavam isso. O cachorro vai seguindo essa estradinha de terra. Uns metros para frente, a mata começa a ficar mais fechada. Eu acho que lá não é muito usado para moradores cortarem caminho, não. Eu acho que é mais usado nesse sentido mesmo, porque tem uma pequena clareirazinha ali com restos de lixo, mais embalagens de substâncias. E olhando para baixo, você vê a rodovia. Então é um lugar assim bastante perigoso. Se você der uma bobeada ali, você desliza naquele barranco e cai lá na rodovia,
que eu não sei precisar, mas dá uns bons metros ali o tombo. Como eu disse, praticamente não tinha policial. Realmente dá uma impressão assim de descaso e a coisa vai piorar. Bom, aí não se fala muito mais do cachorro, aparentemente ele, né, perdeu a trilha dela, ou até se confundiu, não estava bem treinado ainda. Porque testemunhas ouviram gritos de pedido de socorro. Inclusive tem um áudio, já vou colocar para vocês, do rapaz contando que escutou, né, uma menina gritando socorro, socorro, para. Umas 11h30, por aí. Ela passa 10h20. Eu não vi nada, né? Só escutei. Socorro, 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 para, só isso. Não dá pra saber porque a única câmera que pega certinho, que dá pra ver certo. A única câmera que pega certinho, o carro pegando ela, sequestrando ela. Eu tava sentado na esquina ali, entendeu? A única coisa que eu sei é que eu não vi nada, só escutei, né? Isso que é o duro. Eu pensei que era a mãe dela que tinha brigado com ela. Que é a casa do horário? Eu vinha descendo. E também houveram testemunhas que viram ela ser pega por um rapaz e tinha outro no carro que era prata. Depois outras pessoas já falaram que o carro era escuro, provavelmente preto. Algumas amiguinhas da Vitória, lá de Piracicaba, provavelmente do colégio, porque o pai não deixa ela sair de casa nem para ir na padaria comprar pão. Como eu disse, Piracicaba, apesar de ser interior, é cidade grande, então já é mais perigosinho mesmo. Então essas amigas falam que a Vitória tava de conversinha com um rapaz no celular, inclusive mostrou a foto para as amigas, mas ela só deve ter mostrado, então ninguém tem a imagem, né, desse rapaz, para poder pelo menos conversar e investigar, né, não que seja ele, ninguém pode afirmar isso. Cidadezinhas pequenas têm esses probleminhas, né, como eu falei das cores do carro. Tem muito mimimi, muita conversinha, as pessoas querem mostrar que tem assunto e acabam falando coisas que na verdade nem viram ou que ouviram de longe. Então é uma coisa que não dá para se focar, não dá. Gente, no caso do Davi, eu já falei sobre isso e agora no caso da Vitória, também está acontecendo. É abominável, abominável como o ser humano pode descer tão baixo. A família sofrendo em busca da sua filha, que estava numa transição da infância para a adolescência, inclusive no quarto dela ainda tinha bastante boneca, brinquedo. As pessoas perdem a porcaria do seu tempo, porque com certeza o tempo delas deve ser uma porcaria, para passar trote. Para mim, é tão bandido quanto quem levou a Vitória. É um caso extremamente complexo, porque o rapaz da moto foi ouvido pela polícia, também falou com a família. Ele disse que a Vitória falou que não queria carona, que inclusive ela ia passar na lanchonete antes de ir para casa. Ele cita até o nome da dona da lanchonete, que é Dilza. E a Vitória fala para ele que não, obrigado, que ela vai passar ainda lá na Dilza e pegar um lanche e ir para casa. Como que essa menina desaparece assim, com gente na rua? Era perto, né, da casa até a lanchonete, 5 minutos, da lanchonete até a casa, a adega do tio, 5 minutos. Durante aquela busca que foi feita com o cachorro, tinham bastante voluntários, né, cidadezinha pequena, todo mundo que mora perto, assim, é amigo, e o local ali tem bastante canavial, então
eles adentram no canavial para ver se avistam alguma coisa. E a equipe de jornalismo da Record estava junto nesse momento, então também temos imagens. Uma casa, não uma casa antiga abandonada, mas uma casa recém-construída, porém não terminada, no meio do canavial, com vários sinais de que há pouco tempo alguém passou por ali. Tinha um banquinho improvisado, uma garrafinha d'água, alguns panos em cima da mesa. O que estaria fazendo no meio de um canavial uma casa? Eles também avistaram um homem bem perto dessa casa, que quando viu eles, correu. E eles tinham avistado um pouco antes um Fusca branco. E tudo indica que esse homem correu para esse Fusca branco e fugiu. Por que esse homem ia fugir? Provavelmente ele já estava sabendo, né, do caso. Uma cidade desse tamanhozinho já estava sendo divulgado na televisão. Aí tem. A gente percebe a diferença, assim, no pai e na mãe da Vitória. Provavelmente por causa desse negócio mesmo de cidadezinha do interior, que praticamente nunca acontece nada, e cidade grande, que a gente tá sempre ouvindo falar de coisas ruins. A mãe da Vitória, ela é mais tranquila. Então, quando perguntam pra ela se ela tá... Eu acho até de péssimo gosto jornalista fazer esse tipo de pergunta pro pai e pra mãe quando uma criança, um adolescente desaparece, mas... né, eu não sou patroa deles. Perguntam se ela acredita que a filha tá viva ou se ela acha que, né, ela já perdeu a vida. A mãe fala que não, que ela tem fé, que ela acredita que a filha tá viva sim e que vai ser encontrada. Já o pai, você nota que ele tá bastante desesperado. Tem um momento que eles até param, né, uma das entrevistas, nesse caso foi na Band, para que ele conseguisse se recompor, porque ele cai no choro, e ele implora para que as polícias de cidades maiores ajudem nas buscas. Ele implora por helicóptero, ele implora por mais policiais. Na hora que ele tá fazendo esse pedido, ele ainda fala, tá vendo, ó, só tem uma viatura. Imagina uma viatura para varrer todo aquele local. Até o treinador, né, que tava com o cão farejador, ele fica pouquíssimo tempo lá. Provavelmente estava com pressa para pegar a estrada enquanto ainda tivesse dia, enfim, um descaso total. Eu acredito, sinceramente, que esse caso pode ser resolvido bem rápido, desde que o apelo do pai seja atendido e haja empenho na busca. Porque a região ali onde a Vitória virou fumaça tem muitas câmeras de segurança. Então, se essas câmeras forem analisadas com cuidado por peritos, é uma grande chance de descobrirem o que aconteceu. E não só com a Vitória. Eu falei para vocês que a coisa ia piorar, né? Eu fazendo, né, minhas pesquisas para saber mais da Vitória, descubro que no dia 2 de agosto do ano passado, de 2023, um outro caso de desaparecimento muito ridiculamente semelhante. Nesse caso, quem desapareceu foi a Yasmin, de 17 anos. A semelhança física das duas, para quem não é da família, né, para quem não conhece, a gente acha que elas são até parentes, irmãs, porque é muito grande. E a história, bastante parecida. A Yasmin estava na casa da irmã
nesse dia 2 de agosto, uma quarta-feira, e ela tá saindo, tá indo embora para voltar para casa dela, para casa da mãe. Ela não tinha nem levado o celular, porque é pertinho. Então, ela fala pra irmã, né, tchau, tô indo embora, e fala também que antes vai passar na lanchonete da Dilsa para pegar um lanche e comer em casa. E é o que ela faz, porque a irmã sai depois de moto e encontra, cruza com ela no caminho, né? Dá só uma buzinadinha, afinal de contas elas acabaram de se falar. E a irmã já passou na lanchonete e tá indo em direção à casa. Pelo que a irmã dela contou, era mais ou menos também do lugar onde ela estava, uns 5 minutos até a casa dela, que era exatamente ali por onde a Vitória estava. Gente, parece ou não parece que os casos estão ligados? Que provavelmente foi a mesma pessoa. Depois desse momento em que a irmã passa, dá uma buzinadinha para ela, a Yasmin também vira fumaça. No caso dela, foi aberto o boletim de ocorrência, a família fez buscas, fez cartazes, mas a polícia tem uma mania de achar que adolescente foge. Eu não sei por que eles acham isso, que adolescente foge por qualquer motivo. Tem um ou outro, sim, que tem atrito com a família, ou que conhece uma pessoa mais velha e se apaixona e foge para viver esse amor. Mas pelo amor de Deus, gente, a menina ia fugir com a roupa do corpo, sem celular, sem dinheiro, sem nada. Quem sabe agora, com o desaparecimento da Vitória, eles se esforcem um pouco mais e consigam compreender que a Yasmin também não fugiu, que ela também foi raptada. Eu sei, muita gente sabe que investigação não é tão simples assim. Precisa de verba, precisa de dinheiro para combustível, para várias buscas, e as coisas aqui funcionam assim, né? O dinheiro é mandado para determinado setor, até chegar nesse setor ele vai passando de mão em mão. Cada mão que ele passa, uma fatiazinha vai saindo. Então, quando ele chega no ponto final, já não chega muito. Muitos ainda passam mais um pouquinho da fatia para o bolso. Então, fica complicado, porque daí, sem o dinheiro, sem a verba, a polícia também não vai conseguir fazer nada. Essas pessoas que vão, sabe, que pegam verba de investigações, de merenda escolar, para mim, isso é tudo crime hediondo. Eles indiretamente tiram vidas. Por outro lado, tem policiais que dão o sangue, correm atrás, fazem a apreensão. Quando chega naquelas audiências de custódia, o que a justiça faz? Libera. E daí, dependendo do caso, ainda vão atrás dos policiais. Porque se for coisa de envolvimento de substâncias ilícitas, a gente está vendo aí, no litoral aqui de São Paulo, tá horrível a situação. Tem muito policial sendo sequestrado, sendo executado. Por quê? Porque eles fazem o trabalho deles e depois liberam. Aí o que é que eles vão fazer? Eliminar aqueles que prenderam. Qualquer idiota vê que precisa de uma reforma urgente no judiciário. Mas qualquer idiota também vê
que, por enquanto, a corrupção ainda está imperando. É de deixar a gente indignado, não é? Saber que a gente podia viver no paraíso na Terra e por causa da ganância de alguns, todo o resto é destruído. Porque, às vezes, eu já vi isso, gente, a pessoa não é má, mas acontece que ela já foi tão surrada pela vida que se ela acha que ela vai ser atacada, ela já ataca antes para se defender. Então, assim, é um ciclo que, honestamente, não dá para saber como que vai ser quebrado. Na teoria, sim, é muito fácil teorizar como deixar o mundo perfeito. Mas, como é o sobrenome do canal, né? Tentando decifrar a mente, fica complicado, porque você não sabe o que passa aqui das pessoas. Nós, youtubers, que trabalhamos nessa linha de true crime, alguns, né, preferem não se envolver, outros já vão para cima com investigação também. Se porventura, né, como eu tô aqui na região, o Alan tiver conhecimento desse vídeo, procura o Romildo Portugal. Como você tá pedindo, implorando por ajuda, eu te garanto que ele vai conseguir, pelo menos, te indicar as pessoas certas. Bom, pessoal, mais uma criança raptada. Porque não dá para ignorar e dizer que ela fugiu, igual fizeram com a Yasmin. Várias testemunhas. Não foi várias testemunhas de uma casa só. Foram várias testemunhas de várias casas que ouviram os gritos de socorro. Quem tá fugindo de casa não vai gritar pedindo socorro. Então, dessa vez, não dá para ignorar. Sabe, gente, eu não sei de quem é que parte essas investigações, mas quem quer que seja, bora acordar. Hoje tá acontecendo numa cidade que você nunca ouviu falar. Amanhã a gente não sabe se pode acontecer com um ente querido seu. Então, parem de roubar verba de investigação para que essas coisas possam ser investigadas e resolvidas e solucionadas, e que os malditos que fazem isso com as crianças fiquem presos para o resto da vida deles. Eu já disse que eu não sou a favor da gente tirar a vida, nem de quem tira a vida dos outros. Mas esse tipo de gente é doente e é uma doença que não tem cura. É uma doença que destrói a sociedade. Essas pessoas precisam ficar reclusas. Então, gente, vamos lá. Bora lutar. Cada um com as suas armas. Eu, né, tento divulgar essas coisas aqui, porque quanto mais gente sabendo desse tipo de caso, quanto mais o rosto dessas crianças é espalhado, mais fácil de encontrar. Então, compartilha, gente, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Claro, eu não sou hipócrita de dizer que esse é o único motivo. Eu quero muito que meu canal cresça. Eu sou nova na produção de conteúdo, mas sou interessada por essa área de criminalística desde muito pequena. Então, quero sim que o meu canal seja espalhado, quero crescer aqui, quero que isso se torne a minha profissão. Afinal de contas, eu ainda não sou monetizada, mesmo assim eu não desisto, eu tô sempre procurando, principalmente quando eu vejo casos assim, o mais rápido possível de gravar, mas quanto mais compartilhado, mais chance delas serem encontradas. Mais chance
desse maldito ser encontrado e não fazer isso com outras garotas. Aí mesmo, sentado no sofá, na mesa, dá pra lutar. É só compartilhar. Curte que daí a plataforma entende que esse vídeo, ele é significante, porque é tudo algoritmo. Então, você curtindo, o algoritmo do YouTube vai entender que é um vídeo de interesse e vai mostrar para outras pessoas também. Com isso, a gente espalha mais ainda o rosto das meninas. Então, bora lá, gente, aí do sofá mesmo, da cama, onde quer que você esteja assistindo, onde quer que você esteja assistindo os noticiários, curte, comenta, compartilha, se inscreve. A gente está tentando fazer um trabalho do bem. E eu falo trabalho porque é muito trabalho, gente. Demais, demais mesmo. E eu preciso muito de um retorno, né? Para poder investir, melhorar e viver também. Essa ajuda que vocês vão dar, ela vai ser tanto para essas meninas quanto para mim e para outras, porque daí eu vou poder continuar, porque só ver o noticiário, né, conversar com o vizinho sobre o que está acontecendo, não vai solucionar. A gente tem que se mexer, nem que seja o dedinho ali na tela do celular ou no computador, assim como eu já convidei vocês para a gente fazer essa corrente do bem no decorrer do caso da Ana Sofia, que inclusive logo eu vou vir com novidades para vocês, tá? O inquérito já tá praticamente fechado aí. Quero ler tudo direitinho, minuciosamente e com certeza com dicionário do lado, né? Porque a gente sabe que eles usam umas palavras que parecem até de extraterrestre. E fazer uma coisa assim bem esclarecedora, porque é um outro caso que nunca vai sair da cabeça da gente. Beijos, pessoal. Que Deus nos abençoe, que a gente possa cada dia fazer o mundo um pouquinho melhor. Uma hora a gente chega lá. Tchau, tchau.